Prepare-se para uma linda história sobre fé, amor verdadeiro. E como Deus escreve certo por linhas tortas. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva fina de junho caía sobre a cidade como lágrimas silenciosas. Carolina ajustou o casaco surrado sobre a barriga proeminente de 8 meses, sentindo o peso do bebê que se mexia inquieto dentro dela. Seus pés inchados doíam a cada passo e a mochila nas costas parecia pesar 1 tonelada. "Senhor, me dê forças", murmurou baixinho, tocando instintivamente a pequena cruz de madeira que pendia do pescoço, a única herança que restou de sua avó. Fazia 3 dias que Roberto havia deixado sem casa. 3 dias desde que descobriu que o homem que jurou amá-la para sempre já tinha uma esposa e 2 filhos em outra cidade. 3 dias dormindo em abrigos lotados quando conseguia vaga ou em bancos quando não conseguia. Carolina parou diante da Praça São Benedito, um pequeno refúgio verde no centro da cidade. Os bancos de madeira não pareciam convidativos, mas suas pernas tremiam de cansaço. Não tinha escolha. Escolheu o banco mais afastado dos postes de luz, tentando se fazer invisível. A madrugada estava fria. O bebê chutou forte, como se sentisse sua angústia. "Perdão, meu amor", sussurrou. "Para a barriga. Mamãe está fazendo o melhor que pode." As lágrimas vieram sem aviso. Carolina se via sozinha, sem família, sem dinheiro, sem perspectiva. Trabalhou em uma lanchonete até o 6º mês de gravidez, quando as complicações a forçaram ao repouso. Roberto prometeu cuidar de tudo. Mentiras. Encostou a cabeça no encosto frio do banco e fechou os olhos. "Pai Celestial, sei que não mereço sua bondade, mas se puder, proteja meu filho. Ele não tem culpa dos meus erros." Do outro lado da praça, Marcos Azevedo desligou o motor do carro preta. O empresário de 35 anos acabava de sair de mais uma reunião interminável, desta vez para fechar a compra de um terreno que renderia milhões. Sua construtora, a Azevedo em Associados, era uma das maiores da região. Marcos afrouxou a gravata e massageou as têmporas. O sucesso tinha um preço, e ele pagava caro. Insônia crônica, relacionamentos superficiais e um vazio constante no peito. Sua última namorada, a modelo Verônica, o havia deixado na semana anterior por frieza emocional. Não foi a primeira a usar essa expressão. Pegou o celular para checar uma mensagem quando um movimento na praça chamou sua atenção. Uma figura solitária no banco mais distante. Franziu o senho. Era perigoso alguém dormir ali àquela hora. Por um instinto que não soube explicar, Marcos saiu do carro. Talvez fosse apenas curiosidade, ou talvez algo mais profundo que há muito não sentia. Conforme se aproximava, pôde distinguir melhor a figura. Uma mulher jovem, cabelos castanhos desarrumados, roupas simples mas limpas, e grávida. Muito grávida. Carolina abriu os olhos ao sentir uma presença. Um homem alto, de terno escuro e cara preocupada, parado a alguns metros de distância. Instintivamente, abraçou a barriga e se encolheu. "Desculpe, não quero incomodá-la", disse Marcos com voz suave. "Mas não é seguro dormir aqui." "Não tenho outro lugar", respondeu Carolina, a voz embargada. Não havia razão para mentir. Sua situação era óbvia demais. Marcos sentiu algo se remexer no peito. Havia algo na dignidade daquela mulher, mesmo em sua vulnerabilidade, que o tocou de forma inesperada. Quando o bebê nasce? Qualquer dia agora. Carolina tocou a barriga. Talvez ainda esta semana. A resposta atingiu Marcos como um soco. Uma mulher prestes a dar à luz sozinha, dormindo em banco de praça. Em todos seus anos de sucesso empresarial, nunca se deparou com uma situação tão crua e real. "Eu posso ajudar", disse, surpreendendo a si mesmo. "Conheço um hotel próximo." Carolina o estudou desconfiada. Homens não costumavam oferecer ajuda sem querer algo em troca. Aprendeu isso da pior forma com Roberto. Por que faria isso? Marcos parou. Por que mesmo? Não tinha resposta racional. Porque ninguém deveria estar sozinho numa hora dessas. O vento frio soprou,
fazendo Carolina estremecer. O bebê chutou novamente mais forte, como se aprovasse a oferta de ajuda. Eu posso pagar quando conseguir trabalho, disse ela, orgulhosa demais para aceitar caridade, mas desesperada demais para recusar. Não se preocupe com isso agora. Marcos estendeu a mão e, depois de um momento de hesitação, Carolina a aceitou. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica. Ela de esperança renovada, ele de um propósito que há muito não experimentava. Sou Marcos, disse ele, ajudando-a a se levantar. Carolina. Enquanto caminhavam lentamente, em direção ao carro, Carolina murmurou mais uma oração. Obrigada, Senhor. Talvez este seja meu anjo. Marcos, que não orava há anos, sentiu uma estranha sensação de estar exatamente onde deveria estar. Por razões que não compreendia, ajudar aquela desconhecida parecia a coisa mais importante que já fez. A noite mais escura de Carolina estava prestes a encontrar sua primeira luz. O Hotel Metropolitano era um dos melhores da cidade, com sua fachada de mármore e portaria imponente. Carolina sentiu-se completamente fora de lugar ao entrar no saguão luxuoso, seus tênis gastos contrastando com o piso reluzente. Boa noite, Sr. Azevedo, cumprimentou o recepcionista com um sorriso profissional. A suíte executiva, de sempre. Não, hoje preciso de 2 quartos, um para mim e outro... Marcos olhou para Carolina, que mantinha os olhos baixos, visivelmente constrangida. Para a senhora. Claro, senhor. Quartos adjacentes no 10º andar? Perfeito. Enquanto Marcos resolvia os detalhes na recepção, Carolina observava o ambiente ao redor. Lustres de cristal, sofás de couro, quadros caros nas paredes, um mundo completamente diferente do seu. Sentiu uma pontada na barriga. Não sabia se era o bebê ou apenas nervosismo. Pronto, disse Marcos, voltando com 2 chaves eletrônicas. O quarto 301 é seu. No elevador, o silêncio era quase palpável. Carolina sentia o peso do olhar curioso de Marcos, mas não conseguia encará-lo. Quando as portas se abriram no 10º andar, ela hesitou. Eu não sei como agradecer, murmurou. Não precisa agradecer, apenas descanse. Marcos a acompanhou até a porta do quarto e esperou que ela entrasse. Se precisar de alguma coisa, estarei no 304. Qualquer coisa mesmo. Carolina acenou e fechou a porta, encostando-se nela por um momento. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde morava com Roberto. Cama king size, televisão de tela. Grande banheiro com banheira. Tocou a barriga novamente. Que homem estranho, né, meu amor? Sussurrou para o bebê. Será que podemos confiar nele? Decidiu tomar um banho quente, luxo que não experimentava há dias. A água morna relaxou. Seus músculos tensos e pela primeira vez em muito tempo, Carolina se permitiu chorar de alívio em vez de desespero. No quarto ao lado, Marcos estava sentado na beirada da cama, ainda de terno, olhando fixamente para o celular. Tinha dezenas de mensagens não lidas, contratos esperando assinatura, reuniões marcadas para o dia seguinte. Mas não conseguia se concentrar em nada além da imagem da mulher grávida no banco da praça. Levantou e foi até a janela. Lá embaixo, a Praça São Benedito parecia pacífica sob a luz dos postes. Pensou em quantas outras pessoas como Carolina poderiam estar dormindo ao relento naquela mesma noite. Nunca se considerou uma pessoa religiosa. Seus pais, comerciantes portugueses que vieram para o Brasil em busca de oportunidades, criaram-no com foco no trabalho duro e no sucesso material. Deus ajuda quem se ajuda, costumava dizer seu pai. Marcos levou isso ao pé da letra, construindo um império empresarial, mas perdendo algo pelo caminho. Uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Abriu e encontrou Carolina, já de banho tomado, cabelos úmidos e uma expressão mais relaxada. Desculpe incomodar, disse ela, mas será que você poderia me acompanhar até a farmácia? Estou sentindo algumas contrações e preciso de alguns remédios que o médico receitou. O coração de Marcos disparou. Contrações? Você acha que o bebê está vindo? Não sei. Podem ser apenas as de treinamento,
mas prefiro não arriscar. Marcos pegou as chaves do carro sem hesitar. Vamos. A farmácia, 24 horas mais próxima, ficava a apenas algumas quadras. Durante o trajeto, Carolina contou brevemente sua história. Como conheceu Roberto, como descobriu a traição e como se virou sozinha da noite para o dia. Ele disse que me amava, murmurou, olhando pela janela. Disse que seríamos uma família feliz. Alguns homens não sabem o valor do que têm, respondeu Marcos, surpreendendo-se com a raiva que sentiu ao imaginar alguém abandonando Carolina naquele estado. Na farmácia, Carolina mostrou as receitas para o farmacêutico, que as analisou com cara preocupada. Senhora, esses sintomas que você está descrevendo, seria bom procurar um hospital ainda hoje. 8 meses é prematuro, mas se realmente entraram em trabalho de parto. Carolina empalideceu. Eu não tenho plano de saúde e o dinheiro... Tenho SUS, disse o farmacêutico. Mas nos hospitais particulares o atendimento é mais rápido. Marcos se aproximou. Qual o melhor hospital da cidade para a obstetrícia? O Santa Cruz, sem dúvida. Mas é caro. Não se preocupe com isso. Carolina se virou para Marcos, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso aceitar mais. Você já fez demais. Carolina, Marcos segurou suavemente seu braço. Se eu estivesse no seu lugar, gostaria que alguém me ajudasse. Deixe-me fazer. Isso. Ela o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma bondade que Roberto nunca demonstrou. E as contrações estavam ficando mais fortes. Está bem, sussurrou. Mas prometo que vou pagar tudo de volta. Já falei que não se preocupe com isso. No carro, a sair caminho do hospital, Carolina fechou os olhos e orou silenciosamente. Senhor, proteja meu filho. E se este homem realmente é um anjo que o Senhor enviou, abençoe-o também. Marcos, dirigindo em silêncio, sentia uma estranha paz interior. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em lucros ou negócios. Estava pensando apenas em fazer a coisa certa. O Hospital Santa Cruz apareceu à frente, com suas luzes brancas cortando a madrugada. Nenhum dos dois sabia que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. O pronto-socorro do Hospital Santa Cruz estava movimentado mesmo àquela hora da madrugada. Marcos ajudou Carolina a se sentar numa cadeira de rodas que uma enfermeira trouxe rapidamente. Quantas semanas? Perguntou a enfermeira, uma mulher de meia idade com um olhar experiente. 33, respondeu Carolina, respirando com dificuldade entre uma contração e outra. E o acompanhante é... Carolina hesitou. Marcos se adiantou. Sou um amigo da família. A enfermeira assentiu e os conduziu para o setor de obstetrícia. Vou chamar a doutora Beatriz. Ela está de plantão hoje. Enquanto aguardavam, Marcos notou como Carolina apertava com força a pequena cruz no pescoço. Seus lábios se moviam em oração silenciosa. Vai ficar tudo bem, disse ele, sem saber exatamente o que mais poderia falar. Eu sei, respondeu Carolina, com uma serenidade que o surpreendeu. Deus não me trouxe até aqui para me abandonar agora. A fé simples e inabalável daquela mulher mexeu com algo profundo em Marcos. Quando foi a última vez que ele confiou em algo além de si mesmo? A doutora Beatriz chegou alguns minutos depois. Uma mulher jovem, de cabelos presos e jaleco impecável. Após um exame rápido, confirmou o que todos suspeitavam. Você está em trabalho de parto, Carolina. O bebê está bem posicionado, mas é prematuro. Vamos monitorar de perto. Ele vai ficar bem? Perguntou Carolina, a voz tremendo. 30. E 3 semanas é precoce, mas não é extremamente prematuro. Com os cuidados adequados, as chances são muito boas. As próximas horas passaram num turbilhão. Marcos permaneceu no corredor, caminhando de um lado para outro, enquanto Carolina foi levada para o centro obstétrico. Ele ligou para sua secretária, cancelando todas as reuniões do dia seguinte. Senhor Marcos, disse a voz sonolenta de Cláudia do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa? Digamos que surgiu uma situação inesperada. Cancele tudo para hoje. E Cláudia, você poderia comprar algumas coisas de bebê? Roupinhas, fraldas, essas coisas. Houve um silêncio. Senhor, o senhor está me dizendo que virou pai?
Não, não é isso. É complicado. Apenas faça o que estou pedindo, por favor. Tamanho recém-nascido. Às 6h42 da manhã, quando os primeiros raios de sol entravam pelas janelas do hospital, Marcos ouviu o choro de um bebê. Seu coração disparou. A doutora Beatriz apareceu no corredor, ainda de máscara, mas com um sorriso nos olhos. É um menino. 3,2 kg. Está na incubadora por precaução, mas os sinais vitais estão ótimos. Marcos sentiu uma emoção que não sabia descrever. E Carolina? Cansada, mas bem, quer vê-la? Carolina estava deitada numa maca, pálida, mas radiante. Quando viu Marcos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele é lindo, sussurrou. Perfeito. Qual vai ser o nome? Perguntou Marcos, aproximando-se. Gabriel, respondeu ela sem hesitar. Significa força de Deus. Ele vai precisar de muita força. Marcos assentiu, tocado pela escolha. Gabriel é um nome forte. Você gostaria de conhecê-lo? A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ele, que sempre evitara qualquer compromisso emocional, que nunca quisera filhos, que vivia apenas para o trabalho, assentiu com a cabeça. No berçário, através do vidro, Marcos viu Gabriel pela primeira vez. Um serzinho minúsculo de pele rosada, dormindo pacificamente na incubadora. Algo se quebrou dentro dele. Todas as barreiras que construiu ao longo dos anos ruíram naquele momento. Oi, Gabriel, murmurou, baixinho. Sou o Marcos. Vou cuidar de você e da sua mamãe, está bem? Uma enfermeira que passava pelo corredor sorriu. Primeiro filho? Marcos ia corrigir, mas se ouviu dizendo, é. Carolina dormiu a manhã toda. Marcos permaneceu no hospital, fazendo ligações para reorganizar compromissos e cuidar dos detalhes burocráticos. Quando ela acordou por volta do meio-dia, ele estava ao lado da cama com um buquê de flores brancas. Como se sente? Ela perguntou. Como se tivesse corrido uma maratona. Carolina sorriu fracamente. Mas feliz, muito feliz. Trouxe algumas coisas, disse Marcos, mostrando uma sacola. Roupas para o Gabriel, fraldas. Espero que tenha acertado. Nos tamanhos. Carolina abriu a sacola e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Tudo era da melhor qualidade. Macacões pequeninos, mantas macias, fraldas de boa marca. Marcos, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, apenas aceite. Por que está fazendo isso? Por que está sendo tão bom para nós? Marcos ficou em silêncio por um momento, procurando palavras para algo que ele mesmo não entendia. Completamente. Porque vocês me fizeram lembrar de quem eu costumava ser, ou de quem eu gostaria de ser. Carolina estudou seu rosto. Via-se que ele era um homem acostumado ao controle, ao sucesso, ao poder, mas havia algo mais ali, uma bondade genuína que talvez ele mesmo não soubesse que possuía. Você quer segurá-lo? Perguntou ela. Posso? Claro. Apenas lave as mãos primeiro. Quando Marcos segurou Gabriel pela primeira vez, o bebê abriu os olhinhos e o fitou diretamente. Naquele momento, algo se completou dentro dele. Era como se toda a sua vida tivesse sido um ensaio para aquele instante. Oi, pequeno, sussurrou. Bem-vindo ao mundo. Carolina observava a cena com o coração apertado. Marcos segurava Gabriel com uma delicadeza que contrastava com sua aparência de homem de negócios. Havia algo profundamente emocionante em ver aquele homem forte e bem-sucedido se render completamente a um bebê. Ele gosta de você, disse ela. Como pode saber? Pela forma como ele está olhando. Bebês sentem quando alguém tem um coração bom. Marcos sorriu. Um sorriso genuíno, diferente daqueles calculados que usava em reuniões de negócios. Sabe, disse ele, ainda olhando para Gabriel. Eu nunca acreditei muito em sinais ou destino, mas hoje de manhã acordei sem conseguir dormir e resolvi dar uma volta. Nunca paro naquela praça, nunca. Deus tem planos que não entendemos, respondeu Carolina. Às vezes ele usa anjos que nem sabem que são anjos. A palavra anjo ecoou na mente de Marcos. Ele, que se considerava um homem prático e cético, começava a questionar se não havia algo maior orquestrando aquele encontro. Gabriel bocejou,
e fechou os olhinhos novamente, aconchegando-se no peito de Marcos. Naquele momento, os três formavam uma imagem que parecia natural, como se sempre tivessem pertencido juntos. Mas a realidade logo se impôs. Carolina não tinha para onde ir quando recebesse alta. Marcos tinha uma vida estruturada, uma empresa para dirigir, responsabilidades que não poderia simplesmente abandonar. O que fariam quando saíssem dali? 3 dias se passaram no hospital. Marcos aparecia todas as manhãs com café fresco e croissants da padaria francesa do bairro. Permanecia durante as visitas e só saía quando Carolina insistia que ele precisava descansar. "Você tem uma empresa para tocar", dizia ela preocupada. "Não pode ficar aqui o tempo todo por nossa causa." "A empresa sobrevive sem mim por alguns dias", respondia Marcos, algo que jamais imaginara dizer. "Vocês são mais importantes agora." A cada dia, Gabriel crescia mais forte. Já havia saído da incubadora e mamava bem. Marcos aprendeu a trocar fraldas, preparar mamadeiras e acalmar o bebê quando chorava. Carolina observava, maravilhada, como aquele homem que provavelmente comandava centenas de funcionários se derretia completamente nas mãos de uma criança. Na tarde do 3º dia, a doutora Beatriz apareceu com os papéis da alta. "Tudo perfeito", anunciou. "Gabriel pode ir para casa amanhã de manhã." Casa. A palavra pairou no ar como uma questão não resolvida. Carolina baixou os olhos, a realidade, voltando como um balde de água fria. "Doutora", disse ela, "existe algum abrigo na cidade que aceite mães com recém-nascidos?" A médica franziu o senho. "Existem algumas instituições, mas as condições não são ideais para um bebê prematuro. Ele precisa de cuidados especiais nas primeiras semanas." Marcos, que estava segurando Gabriel, sentiu o peito apertar. A ideia daquela criança perfeita crescendo num abrigo o revoltava. "Posso falar com você em particular?" perguntou para Carolina. Ela assentiu e eles saíram para o corredor. "Carolina, eu tenho uma proposta", começou Marcos nervoso de uma forma que não experimentava há anos. "Minha casa é grande, tem quartos de sobra, uma empregada que pode ajudar com Gabriel." "Marcos, não." "Espere, me deixe terminar." "Não, estou oferecendo caridade, estou oferecendo uma parceria." Carolina o olhou confusa. "Você precisa de um lugar para ficar e cuidar do Gabriel. Eu preciso... Bem, eu preciso de vocês. Estes 3 dias foram os melhores da minha vida. Não consigo imaginar acordar amanhã e não saber como vocês estão." "Mas nós mal nos conhecemos." "Eu sei. Por isso sugiro começarmos devagar. Você fica no quarto de hóspedes com total independência. Cuidamos do Gabriel juntos. Quando você se sentir pronta para recomeçar sua vida, aí decidimos o que fazer." Carolina ficou em silêncio processando a proposta. Era tentadora, muito tentadora, mas também arriscada. "E se não der certo? E se você se cansar de ter um bebê chorando em casa?" "Isso não vai acontecer." "Como pode ter certeza?" Marcos segurou as mãos dela. "Porque eu nunca me senti tão completo quanto me sinto quando estou com vocês. Porque pela primeira vez, na vida, tenho algo mais importante que trabalho e dinheiro." Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas. "Marcos, eu não quero que você se sinta obrigado. Não me sinto obrigado, me sinto abençoado." A palavra soou estranha saindo de sua boca, mas era exatamente o que sentia. "E o que as pessoas vão pensar? Seus amigos? Seus colegas de trabalho?" "Não me importo com o que vão pensar. Importo-me com o que é certo." Carolina olhou através da janela do corredor para a cidade lá embaixo. Em algum lugar, Roberto estava vivendo sua vida dupla, sem se importar com o filho que ajudara a criar. Enquanto isso, um estranho oferecia tudo sem pedir nada em troca. "Por que você está fazendo isso, Marcos?" "A verdade." Ele suspirou. "A verdade é que você e Gabriel me salvaram." "Nós te salvamos?" "Eu estava perdido, Carolina. Tinha dinheiro, sucesso, tudo o que pensava querer, mas estava vazio por dentro. Quando vi você naquele banco, foi como se Deus me desse uma segunda chance de ser a pessoa que sempre deveria ter sido." Carolina estudou seu rosto. Havia sinceridade absoluta em suas palavras.
E se eu disser sim, quais seriam as regras? Não há regras, apenas confiança mútua, honestidade e o compromisso de fazermos o melhor para o Gabriel. Eu não posso oferecer nada em troca. Não tenho dinheiro, não tenho... Você me oferece algo que dinheiro não compra. Uma família. A palavra família ecoou entre eles. Carolina sentiu seu coração acelerar. Seria possível. Seria possível encontrar não apenas um lar, mas talvez algo mais? Preciso pensar, disse ela. Claro, quanto tempo precisar? Eles voltaram para o quarto onde Gabriel dormia pacificamente no berço. Marcos o observou dormir, já imaginando como seria acordar todas as manhãs e ver aquele rostinho. Sabe, disse Carolina baixinho, minha avó sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas em nossas vidas na hora certa. Sua avó era sábia. Ela dizia que às vezes a gente precisa passar pela tempestade para valorizar o arco-íris. Marcos sorriu. E qual é seu arco-íris? Carolina olhou para Gabriel, depois para Marcos. Acho que estou começando a descobrir. Naquela noite, Carolina ficou acordada por horas, amamentando Gabriel e pensando na proposta de Marcos. Era um risco enorme confiar sua vida e a de seu filho a um homem que conhecia há apenas alguns dias. Por outro lado, em poucos dias Marcos demonstrara mais cuidado e carinho por Gabriel do que Roberto em meses de relacionamento. Via-se que ele não estava fingindo. Seu afeto pela criança era genuíno e profundo. O que você acha, meu anjo? Sussurrou para Gabriel, que mamava tranquilamente. Mamãe pode confiar nele? Como se entendesse a pergunta, Gabriel parou de mamar e olhou diretamente para ela, com aqueles olhinhos escuros que pareciam tão sábios para uma criança tão pequena. Acho que isso é um sim, sorriu Carolina. Pela primeira vez desde que Roberto a abandonara, ela se permitiu sonhar com um futuro melhor. Não sabia o que aconteceria entre ela e Marcos, se seria apenas uma amizade ou se poderia se transformar em algo mais. Mas sabia que Gabriel seria amado e protegido. E talvez, apenas talvez, ela também pudesse ser feliz novamente. Quando o sol nasceu sobre a cidade, Carolina já havia tomado sua decisão. Aceito, disse Carolina quando Marcos chegou ao hospital na manhã seguinte com o café de sempre. Ele quase derrubou o copo. Aceita? Sua proposta. Aceito ficar na sua casa. Por enquanto. O sorriso que se abriu no rosto de Marcos foi como o sol nascendo. Tem certeza? Tenho, mas com algumas condições. Todas as que quiser. Primeiro, assim que eu conseguir um trabalho, vou pagar uma pensão pela hospedagem. Segundo, se algum de nós quiser encerrar o acordo, avisa com antecedência. E terceiro? Ela hesitou. Terceiro? Promete que sempre vai ser honesto comigo. Não suporto mais mentiras. Prometo, disse Marcos tocando a mão dela. E Carolina, obrigado por confiar em mim. A casa de Marcos ficava em um dos bairros mais nobres da cidade. Quando o carro parou em frente ao portão eletrônico, Carolina segurou Gabriel mais forte contra o peito. É aqui? Perguntou, impressionada com a mansão de 2 andares, jardim impecável e garagem para 4 carros. É, sei que é grande, demais para uma pessoa só. Por isso ficou tão vazia todos esses anos. Dona Conceição, a governanta, os esperava na porta. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso maternal, ela trabalhava para Marcos há mais de 10 anos. Esta é a Carolina e o Gabriel, apresentou Marcos. Ai, que bebê mais lindo, exclamou Dona Conceição, imediatamente se derretendo. Posso pegar no colo? Carolina, ainda tímida, entregou Gabriel à governanta, que o recebeu com experiência, de quem criara 5 filhos próprios. Olha só esses olhinhos, é igualzinho ao Sr. Marcos quando era criança. Carolina e Marcos se entreolharam, ambos corados. Dona Conceição não sabia da verdadeira situação, e sua observação inocente criou um momento constrangedor. Vou mostrar o quarto para Carolina, disse Marcos rapidamente. O quarto de hóspedes era maior que qualquer lugar onde Carolina já havia morado. Cama de casal, closet, banheiro privativo e uma varanda com vista para o jardim.
Marcos havia providenciado um berço novo ao lado da cama, completo com mobília de estrelas. É perfeito, sussurrou Carolina emocionada. Se precisar de alguma coisa, meu quarto é no final do corredor, e Dona Conceição mora na edícula dos fundos. Marcos, eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredite, você está em casa agora. Casa. A palavra tinha um gosto doce nos lábios de Carolina. Os primeiros dias foram de adaptação. Carolina acordava cedo com Gabriel, mas sempre encontrava Marcos já na cozinha, preparando café e perguntando como haviam dormido. Você não precisa fazer isso, dizia ela. Sei que tem que trabalhar. Estou trabalhando de casa por enquanto. Quero aproveitar esses primeiros dias com vocês. Marcos havia realmente reorganizado sua agenda. As reuniões importantes eram feitas por videoconferência. Os contratos assinados digitalmente. Sua secretária, Cláudia, ficou chocada com a mudança. Senhor Marcos, o senhor está bem? Perguntou durante uma chamada. Nunca vi o senhor tão tranquilo. Era verdade. Marcos estava diferente. Dormia melhor, sorria mais e descobrira prazeres, simples como dar mamadeira para Gabriel às 2 da manhã ou assistir Carolina cantar para o bebê. Carolina, por sua vez, estava florescendo. A tensão constante dos últimos meses deu lugar a uma serenidade nova. Ela cozinhava, descobrindo que Marcos adorava comida caseira. Cuidava de Gabriel e lentamente se permitia relaxar. Você canta muito bem, disse Marcos uma tarde, depois de ouvi-la cantarolar para Gabriel no jardim. Minha avó me ensinou. Ela dizia que música acalma o coração. Acalma mesmo. Eu nunca tive isso em casa. Como era sua família? Marcos ficou pensativo. Meus pais trabalhavam o tempo todo. Éramos pobres quando chegaram de Portugal. Então eles se dedicavam inteiramente ao comércio. Eu cresci pensando que trabalho era tudo na vida. E agora? Agora sei que estava errado. Trabalho é importante, mas não é tudo. Isso aqui... Ele gesticulou indicando a casa, o jardim, eles três. Isso é que é vida de verdade. Uma semana depois da chegada deles, Marcos recebeu uma visita inesperada. Era Pedro, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. Cara, você sumiu, disse Pedro entrando na sala. Cancelou reuniões importantes, não atende o celular direito. O que está acontecendo? Aconteceu a melhor coisa da minha vida, respondeu Marcos. Nesse momento, Carolina desceu as escadas com Gabriel no colo. Estava usando um vestido simples que Marcos comprara para ela. Os cabelos soltos e um sorriso radiante. Pedro ficou boquiaberto. Marcos, quem é? Pedro, esta é Carolina. E este é Gabriel. Oi, disse Carolina um pouco tímida. Gabriel é seu filho? Perguntou Pedro confuso. É uma longa história, disse Marcos. Que tal se almoçássemos juntos e eu explico tudo? Durante o almoço, Marcos contou toda a história. O encontro na praça, o hospital, a decisão de morarem juntos. Pedro ouvia, incrédulo. Deixa eu entender, disse Pedro. Você que nunca quis nem ter um peixinho dourado de estimação, agora está criando um bebê que não é seu? Ele é meu sim, respondeu Marcos com uma convicção que surpreendeu a todos, inclusive ele mesmo. Pode não ser biologicamente, mas é meu em todos os sentidos que importam. Carolina sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ouvia Marcos falar de Gabriel dessa forma tão possessiva e amorosa. E vocês são namorados? Perguntou Pedro. Somos uma família, respondeu Marcos olhando para Carolina. Ainda estamos descobrindo o que isso significa exatamente. Naquela noite, depois que Pedro foi embora, Carolina colocou Gabriel para dormir e desceu para encontrar Marcos na varanda, olhando as estrelas. Ele ficou chocado, disse ela, se aproximando. Pedro sempre me achou maluco por não querer compromissos. Agora está tentando entender como eu mudei tanto, tão rápido. E você entende? Marcos se virou para olhá-la. O luar iluminava suavemente seu rosto, e ele sentiu aquela sensação familiar de completude que só experimentava perto dela. Entendo que pela primeira vez na vida,
Estou onde devo estar. Com quem devo estar? Carolina sentiu as bochechas esquentarem. Marcos, eu sei que é cedo demais para falar sobre sentimentos. Sei que você ainda está se recuperando do que Roberto fez. Mas preciso que saiba que você mudou minha vida. Você mudou a minha também. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, observando as estrelas. Carolina sentia o calor do braço de Marcos próximo ao seu e uma coragem nova crescendo em seu peito. Sabe, disse ela baixinho, eu estava rezando para encontrar um anjo quando você apareceu. E eu estava perdido quando você me encontrou. Carolina se virou para ele. Acho que Deus tem senso de humor. Mandou 2 anjos perdidos se encontrarem. Marcos sorriu e, sem pensar, tocou suavemente o rosto dela. Posso te beijar? O coração de Carolina disparou, mas ela assentiu. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Foi melhor que as estrelas, sussurrou Carolina. Foi melhor que tudo, respondeu Marcos. Lá dentro, Gabriel dormia pacificamente, como se soubesse que sua família estava finalmente se completando. 3 semanas se passaram desde que Carolina e Marcos haviam se beijado pela primeira vez. A rotina da casa havia se estabelecido de forma quase mágica. Ele trabalhava de manhã no escritório que montara em casa, enquanto ela cuidava de Gabriel e da organização doméstica. Dona Conceição, inicialmente curiosa sobre a situação, rapidamente se afeiçoou tanto a Carolina quanto ao bebê, tratando-os como família verdadeira. Nunca vi o Sr. Marcos tão feliz, comentou certa manhã enquanto preparava o café. 35 anos solteiro e agora olha só, um homem completamente transformado. Carolina sorriu, amamentando Gabriel na cadeira de balanço que Marcos havia comprado especialmente para ela. Era verdade, Marcos era um homem diferente, menos tenso, mais presente, descobrindo prazeres simples como dar banho no bebê ou ouvir Carolina cantarolar enquanto cozinhava. Cláudia ligou 5 vezes. Hoje, disse Marcos entrando na cozinha naquela manhã de sábado, beijando Carolina na testa e fazendo cócegas em Gabriel. Diz que os investidores estão preocupados porque mudei tanto minha agenda. Você está arrependido? Perguntou Carolina, uma pontada de insegurança na voz. Do quê? De ter encontrado vocês? Jamais. Marcos se serviu de café e se sentou. Ao lado dela. Estou pensando em promover Pedro a sócio majoritário. Quero passar mais tempo em casa. Marcos, você não pode abandonar tudo por nossa causa. Não estou abandonando. Estou escolhendo. E escolho vocês. O beijo que se seguiu foi interrompido pela campainha insistente. Dona Conceição havia saído para o mercado. Então Marcos foi atender franzindo o senho por causa da hora. Eram apenas 8 da manhã de um sábado. Carolina ouviu vozes na entrada. A de Marcos, educada mas firme, e outra que fez seu sangue gelar. Levantou-se rapidamente, apertando Gabriel contra o peito. Não, senhor, ouvia Marcos dizer. Ela não está recebendo visitas. Eu sei que... Ela está aí, Carolina, Carolina. Era Roberto. Sua voz embriagada ecoava pela manhã silenciosa. Carolina respirou fundo, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Deixe-o entrar, Marcos. Preciso falar com ele. Carolina, por favor, preciso encerrar isso de uma vez por todas. Marcos abriu a porta com relutância. Roberto entrou cambaleando levemente, os olhos vermelhos e as roupas amarrotadas. Estava visivelmente alcoolizado, o que fez Marcos se posicionar instintivamente entre ele e Carolina. Meu Deus, Carolina, disse Roberto, a voz pastosa. Você está linda e ele... Seus olhos se fixaram em Gabriel com uma mistura de amor e dor. Ele é perfeito. O que você quer aqui, Roberto? Perguntou Carolina, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado. Eu cometi o maior erro da minha vida, disse ele se aproximando. Marcos deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Deixei você quando mais precisava de mim. Não durmo direito há 2 meses. 2 meses? Repetiu Carolina, a raiva começando a ferver.
Gabriel tem quase 2 meses de vida, Roberto. Onde você estava quando eu dormi na rua? Onde estava quando ele nasceu? Quando chorei sozinha no hospital? Eu estava com medo, confuso. A Marta descobriu sobre nós, ameaçou me deixar, levar meus filhos. Seus outros filhos, corrigiu Carolina amargamente. Porque Gabriel aparentemente não contava. Roberto começou a chorar. Eu estava bebendo muito, não conseguia pensar direito. Marta fazia escândalo todos os dias, os vizinhos comentando. Perdi o emprego por causa da bebida. E agora veio aqui fazer o quê? Me contar seus problemas? Agora eu me separei dela. Estou livre. Podemos recomeçar, ser uma família de verdade. Eu, você e nosso filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel, como se sentisse a tensão, começou a chorar. Carolina o ninava automaticamente, seus olhos fixos em Roberto. Uma família de verdade, repetiu ela lentamente. Roberto, você sabe o que é uma família de verdade? É alguém que fica quando as coisas ficam difíceis. É alguém que coloca você e seu filho acima de tudo. É alguém que... É alguém como ele? Roberto interrompeu, apontando para Marcos com desdém. Um playboy rico que está se divertindo de casinha? A mudança na expressão de Marcos foi instantânea. Em 2 passos ele estava cara a cara com Roberto, sua altura imponente intimidando o homem menor. Cuidado com as palavras, disse Marcos, sua voz perigosamente baixa. Você está falando da minha família. Sua família? Roberto riu amargamente. Ele não é seu filho, é meu sangue, minha carne. Sangue? Marcos se aproximou mais. Onde estava seu sangue quando Carolina precisou? Onde estava sua carne? Quando ela dormiu em banco de praça com 8 meses de gravidez? Você não entende a pressão que eu estava sofrendo, não? Deixe-me te contar sobre pressão. Marcos começou a andar de um lado para outro, como um predador cercando sua presa. Pressão é segurar uma mulher desconhecida que está em trabalho de parto. Pressão é correr para o hospital no meio da madrugada. Pressão é segurar um bebê prematuro pela primeira vez e prometer que nunca deixará nada de ruim acontecer com ele. Carolina observava, fascinada e tocada, enquanto Marcos defendia sua pequena família com uma ferocidade que a fazia amar ainda mais. Esse homem, Roberto gesticulou desdenhosamente para Marcos, pode dar dinheiro, luxo, mas não pode dar para Gabriel o que eu posso, o amor de um pai verdadeiro. Amor? Carolina finalmente explodiu. Amor? Você me abandonou grávida, Roberto. Me deixou sem 1 centavo, sem um lugar para morar. Amor não faz isso com quem ama. Eu estava desesperado. Eu é que estava desesperada, gritou Carolina, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Gabriel chorou mais alto. Eu é que precisava de você. Eu é que estava carregando seu filho. E você escolheu salvar sua pele. Carolina, por favor. Não! Ela se levantou caminhando para perto dele. Você quer saber o que é um pai de verdade? É um homem que aparece na minha vida quando estou no meu pior momento e não pede nada em troca. É um homem que aprende a trocar fralda, que acorda de madrugada para dar mamadeira, que cancela reuniões importantes para ir ao pediatra. Marcos sentiu o peito se apertar de emoção ao ouvir suas palavras. É um homem, continuou Carolina, sua voz quebrando, que olha para um bebê que não é seu sangue e o ama como se fosse, que me olha com toda a minha bagagem, todos os meus problemas e me faz sentir preciosa. Roberto estava chorando abertamente agora. Carolina, eu posso mudar. Podemos tentar de novo. É tarde demais, disse ela, mais calma agora. Gabriel já tem um pai que escolheu estar presente desde o primeiro dia que nos conheceu. Mas eu tenho direitos legais. Que direitos? Marcos se adiantou novamente. Na certidão de nascimento de Gabriel, no campo pai, está em branco. Carolina estava sozinha no hospital. Sozinha porque você a abandonou. Eu posso fazer um teste de DNA, entrar na justiça. Entre, disse Marcos friamente. Vai ser interessante você explicar para um juiz por que abandonou uma mulher grávida e agora, 2 meses depois,
quer reivindicar direitos sobre uma criança que outro homem está criando e sustentando. Roberto olhou ao redor. A casa luxuosa, o ambiente familiar, Carolina obviamente amada e cuidada, Gabriel sendo protegido como um tesouro. A realidade da sua perda começou a afundar. Vocês estão juntos então? Perguntou, sua voz quebrada. Carolina olhou para Marcos, que estendeu a mão para ela. Quando seus dedos se entrelaçaram, ela sentiu uma força renovada. Estamos, disse ela com convicção. Marcos me pediu em namoro há uma semana. Namoro? Roberto riu amargamente. Que rapidinho. Mal me substituiu e já arrumou um substituto rico. O clima na sala mudou instantaneamente. Marcos largou a mão de Carolina e, em 2 passos, estava agarrando Roberto pela camisa. Repete isso, disse Marcos, sua voz gelada. Repete e vê o que acontece. Marcos não, disse Carolina se aproximando. Ele não vale a pena. Carolina não é mercadoria para ser substituída, continuou Marcos, ainda segurando Roberto. Ela é a mulher mais forte e corajosa que eu já conheci. E você, seu covarde, não merece nem limpar o chão que ela pisa. Roberto se desvencilhou, assustado com a intensidade da raiva de Marcos. Eu só quero ver meu filho às vezes. Seu filho? Carolina riu sem humor. Roberto, você teve 8 meses para ser pai. 8 meses para demonstrar que se importava. E o que você fez? Me abandonou no momento em que mais precisei. Eu estava com problemas. Todo mundo tem problemas, explodiu Carolina novamente. A diferença é que pessoas de caráter não abandonam quem amam quando os problemas aparecem. Roberto baixou a cabeça, finalmente entendendo a extensão da sua perda. Eu? Posso pelo menos vê-lo crescer? Receber fotos? Saber como ele está? Por quê? Perguntou Carolina. Para que você possa se sentir melhor consigo mesmo, para fingir que é um pai presente mandando dinheiro de vez em quando? Não é isso. É sim, disse Marcos. É exatamente isso. Você quer aliviar sua consciência sem assumir responsabilidade real. Gabriel vai crescer sabendo que tem um pai que o ama, continuou Carolina. Um pai que escolheu estar presente, que escolheu nossa família. E se um dia ele perguntar sobre você, eu vou contar a verdade. Que verdade? Que você existiu, que ajudou a criá-lo, mas que quando chegou a hora de ser pai de verdade, você não soube como. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Gabriel, que havia parado de chorar e agora observava tudo com seus olhinhos curiosos. Ele tem meus olhos, murmurou. Ele tem os olhos dele, corrigiu Marcos. Firmemente. Gabriel é único e vai crescer sabendo que é amado incondicionalmente. Vocês vão se casar? A pergunta pegou tanto Carolina quanto Marcos de surpresa. Eles haviam falado sobre isso em conversas íntimas, mas ainda não havia sido oficializado. Isso não é da sua conta, disse Carolina. É sim, disse Roberto se endireitando. Se vocês vão se casar, Gabriel vai ter um padrasto. Eu tenho o direito de saber que tipo de homem vai criar meu filho. Seu filho? Marcos riu, mas sem humor. Roberto, você perdeu o direito de chamar Gabriel de seu filho no momento em que abandonou Carolina. Gabriel é meu filho, em todos os sentidos que importam. Você não pode apagar a biologia. Posso apagar a paternidade legal, interrompeu. Marcos, e é exatamente isso que vou fazer. Vou adotar Gabriel oficialmente. Meu nome vai estar na certidão dele como pai. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto parecia estar processando a informação, entendendo finalmente que havia perdido não apenas Carolina, mas qualquer chance de fazer parte da vida de Gabriel. E se eu não autorizar a adoção? Você não tem escolha, disse Marcos. Um pai que abandona uma criança perde seus direitos automaticamente. Qualquer advogado competente consegue essa adoção. Roberto se virou para Carolina uma última vez. Carol, nós tínhamos planos. Íamos ser felizes. Os planos mudaram quando você me deixou dormindo na rua, respondeu ela, sua voz firme, mas não cruel. Marcos me mostrou o que é ser realmente amada. Gabriel vai crescer numa família que o quer, que o protege, que está presente.
Eu estava assustado. Marcos também ficou assustado quando me conheceu, disse Carolina. Um empresário bem-sucedido, solteiro, de repente responsável por uma mulher grávida e um bebê. Mas ele ficou. Ele escolheu ficar. Roberto olhou para Marcos com algo que parecia quase admiração. Você realmente os ama? Mais que a minha própria vida, respondeu Marcos sem hesitar. E você vai cuidar dele? Do Gabriel? Vou protegê-lo e amá-lo como se fosse meu sangue, porque para mim ele é. Roberto assentiu lentamente, derrotado. Então espero que sejam felizes, vocês três. Ele se dirigiu à porta, mas parou na soleira. Carolina, eu realmente sinto muito. Por tudo. Eu também sinto, disse ela. Sinto que você não soube ser o homem que eu precisava, mas não sinto mais raiva. Sós e tristeza por você. Quando a porta se fechou, Carolina desmoronou no sofá, tremendo. Toda a adrenalina do confronto estava deixando seu corpo, e ela se sentia exausta. Marcos se sentou ao lado dela, envolvendo-a em seus braços. Gabriel havia adormecido durante a parte final da conversa, cansado de todo o drama. Você foi incrível, sussurrou Marcos. Tão forte, tão corajosa. Não, me sinto corajosa, estou tremendo. Coragem não é não ter medo, é fazer a coisa certa mesmo tendo medo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas se abraçando e processando tudo o que havia acontecido. Marcos, disse Carolina finalmente, quando você disse que ia adotar Gabriel, você falou sério? Completamente sério. Quero que ele seja meu filho oficialmente. Quero que tenha meu nome. E quando Roberto perguntou se vamos nos casar, Marcos se afastou para olhá-la nos olhos. Carolina, eu sei que é cedo. Sei que você ainda está se recuperando de tudo que passou. Mas eu te amo. Amo vocês dois mais que qualquer coisa neste mundo. Eu também te amo, sussurrou ela. Então, Carolina Gomes, disse ele, descendo do sofá e se ajoelhando na frente dela. Você quer se casar comigo? Quer formar uma família oficial comigo e com Gabriel? As lágrimas vieram sem aviso, lágrimas de felicidade pura. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero. Quando se beijaram, Gabriel acordou e os observou com seus olhinhos curiosos, como se entendesse que algo importante havia acabado de acontecer. Acho que ele aprova, riu Marcos. Tenho certeza que sim, disse Carolina. Agora, ele tem oficialmente o melhor pai do mundo. E eu tenho a melhor família do mundo, respondeu Marcos, beijando primeiro Carolina, depois a testinha de Gabriel. Lá fora, Roberto caminhava lentamente pela rua, carregando o peso das suas escolhas. Dentro da casa, 3 corações batiam, em harmonia, unidos por algo muito mais forte que sangue. Unidos pelo amor, pela escolha diária de cuidar uns dos outros, pela certeza de que haviam encontrado onde pertenciam. O fantasma do passado havia sido exorcizado. Agora, eles podiam olhar apenas para a frente, para o futuro que construiriam juntos. 2 semanas haviam se passado desde o confronto com Roberto, e a casa de Marcos respirava uma paz nova. O pedido de casamento havia selado algo profundo entre eles, não apenas amor, mas um compromisso verdadeiro de construírem uma vida juntos. Carolina acordou naquela manhã de segunda-feira, com Gabriel chorando suavemente no berço ao lado da cama. Eram 6 da manhã, e ela podia ouvir Marcos se movimentando no quarto ao lado, preparando-se para uma reunião importante. Bom dia, meu príncipe, sussurrou para Gabriel, pegando-o no colo. Papai vai trabalhar hoje, mas voltará logo. A palavra papai saía naturalmente agora. Gabriel havia começado a sorrir quando via Marcos, e o empresário se derretia completamente a cada pequeno gesto do bebê. Posso entrar? Perguntou Marcos da porta, já vestido com um terno impecável, mas a gravata ainda desamarrada. Claro, sorriu Carolina. Alguém aqui está com saudades do papai. Marcos se aproximou e beijou primeiro Carolina, depois a testinha de Gabriel. Como dormiu, meu campeão? Gabriel respondeu com um sorriso banguela que fez Marcos esquecer completamente da reunião que o aguardava.
Marcos, disse Carolina, ajeitando a gravata dele, preciso conversar com você sobre uma coisa. Claro. O que foi? Estive pensando, não posso continuar sem trabalhar. Preciso contribuir financeiramente para a nossa família. Marcos parou de fazer cócegas em Gabriel e olhou para ela. Carolina, você não precisa... Preciso sim, interrompeu ela. Para mim mesma. Sempre trabalhei, sempre fui independente. Ser sustentada me faz sentir pequena. Você cuida do Gabriel, da casa? Eu sei, e amo fazer isso. Mas quero algo meu também. Quero que Gabriel cresça vendo que a mãe dele tem valor profissional. Marcos a estudou por um momento. Havia determinação em seus olhos, e ele reconhecia essa força. Era a mesma que a fizera sobreviver ao abandono e à rua. O que você tem em mente? Lembra que você disse que precisa de alguém para organizar a parte administrativa da empresa? Alguém de confiança? Sim, posso trabalhar de casa, organizar documentos, fazer relatórios, cuidar da agenda. Tenho experiência como secretária e com Gabriel pequeno seria perfeito. Marcos sorriu. Você quer trabalhar para mim? Quero trabalhar com você, corrigiu ela. Como parceira de negócios e de vida. E o Gabriel? Dona Conceição já se ofereceu para ajudar algumas horas por dia. E você está aqui na maior parte do tempo agora. Era verdade. Marcos havia reestruturado completamente sua rotina. As reuniões mais importantes aconteciam de manhã, e ele reservava as tardes para a família. Tudo bem, disse ele beijando-a, mas com uma condição. Qual? Você vai ser minha sócia, não funcionária. 50% dos lucros da divisão administrativa são seus. Marcos, isso é loucura. É justiça. Se vamos fazer isso juntos, vamos fazer direito. Na semana seguinte, Carolina começou, oficialmente, a trabalhar. Montaram um escritório no quarto de hóspedes, que ficava ao lado do dela, com berço para Gabriel e tudo o que precisava. A primeira tarefa foi organizar os contratos de um empreendimento grande, um condomínio de luxo, que Marcos estava desenvolvendo. Carolina se surpreendeu com a própria facilidade para entender o negócio. Você tem um talento natural para isso, comentou Pedro durante uma videoconferência. Estes relatórios estão melhores que os que nossa antiga gerente administrativa fazia. Carolina sempre foi organizada, disse Marcos orgulhoso, e tem um olhar clínico para detalhes. Mas nem tudo eram flores. No final da segunda semana de trabalho, Carolina recebeu uma ligação inesperada. Alô, Carolina, aqui é Verônica. Carolina franziu o senho. Verônica. Verônica Santos, ex-namorada do Marcos. Preciso conversar com você. O sangue de Bedeus Dai. Carolina gelou. Sobre o quê? Sobre Marcos e sobre você estar fazendo papel de idiota. Desculpa, posso ir aí? Ou você prefere que conversemos num lugar neutro? Carolina olhou para Gabriel dormindo no berço ao lado da mesa. Marcos não está em casa agora. Eu sei, é exatamente por isso que estou ligando. Uma hora depois, Carolina abria a porta para uma mulher deslumbrante. Verônica era exatamente o tipo que Carolina imaginaria ao lado de Marcos. Alta, loira, elegante, com roupas de grife e uma confiança que irradiava privilégio. Então você é Carolina, disse Verônica, entrando na sala e analisando tudo ao redor. Interessante. O que você quer? Perguntou Carolina, se sentindo subitamente inadequada em suas roupas simples. Quero te avisar sobre uma coisa. Marcos tem o hábito de salvar mulheres. Como assim? Verônica se sentou no sofá como se fosse dona da casa. Ele fez isso comigo também. Me conheceu quando eu estava passando por uma fase difícil na carreira, me ofereceu ajuda, me fez sentir especial. E depois de um tempo, quando a novidade passou, ele se cansou. Homens como Marcos se entediam fácil, Carolina. Eles gostam do drama inicial, da sensação de serem heróis. Mas quando a vida vira rotina, Marcos não é assim. Não, Verônica riu. Quantos anos vocês estão juntos mesmo? 2 meses? 3? Isso não importa. Claro que importa. Você acha que conhece ele, mas não conhece. Marcos é viciado em trabalho, obcecado por controle.
Ele nunca quis filhos, nunca quis responsabilidades familiares. Carolina sentiu uma pontada de insegurança. Por que está me dizendo isso? Porque eu gosto do Marcos e sei que quando ele se cansar dessa brincadeira de família, vai ficar destruído. Homens como ele não foram feitos para a vida doméstica. Ele mudou. Ninguém muda tanto, tão rápido, disse Verônica se levantando. Carolina, você parece uma boa pessoa. Não deixe Marcos destruir sua vida e a de seu filho por causa de uma fantasia romântica. Meu filho tem um pai que o ama. Por enquanto. Mas e quando Gabriel começar a chorar mais? Quando tiver cólicas, quando você estiver cansada demais para ser a mulher perfeita? Marcos vai voltar para o que sempre foi, um workaholic sem paciência para problemas domésticos. Cada palavra era como uma adaga no coração de Carolina. Suas piores inseguranças, seus medos mais profundos, estavam sendo verbalizados por uma mulher que conhecia Marcos muito melhor que ela. Ele me pediu em casamento, disse Carolina, tentando soar confiante. Marcos me pediu em casamento também, respondeu Verônica friamente. 2 vezes, e nas 2 vezes mudou de ideia quando percebeu o que isso realmente significava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina sentia o mundo girando ao seu redor. Eu preciso que você vá embora, sussurrou. Pense no que eu disse, disse Verônica pegando a bolsa. E quando ele começar a trabalhar até tarde de novo, quando começar a cancelar jantares para fechar negócios, quando Gabriel virar um inconveniente, lembre-se desta conversa. Quando a porta se fechou, Carolina desmoronou no sofá. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, enquanto todas as palavras de Verônica ecoavam em sua mente. E se ela estivesse certa? E se Marcos realmente fosse apenas um homem vivendo uma fantasia? E se Gabriel fosse apenas uma novidade que logo perderia a graça? Gabriel começou a chorar no escritório e Carolina correu para pegá-lo. Mas enquanto o ninava, não conseguia parar de pensar. Seria possível que ela havia se apaixonado por uma ilusão? Quando Marcos chegou em casa às 6 da tarde, encontrou uma Carolina diferente. Ela estava na cozinha preparando o jantar, mas havia algo forçado em seu sorriso. Como foi seu dia? Se perguntou ele, beijando-a no pescoço. Bem, respondeu ela sem se virar. Gabriel dormiu a tarde toda. E o trabalho? Terminei o relatório do condomínio Mirante. Marcos notou a frieza em sua voz. Aconteceu alguma coisa? Não, por que pergunta? Você está diferente. Carolina finalmente se virou para olhá-lo. Marcos estava cansado, a gravata frouxa, uma mancha de café na camisa. Parecia o típico executivo estressado. Marcos, disse ela lentamente, você realmente quer se casar comigo? A pergunta o pegou de surpresa. Claro que quero. Por que está perguntando isso? Porque, às vezes, eu me pergunto se você não está apenas vivendo um momento, uma fase. Carolina, do que você está falando? Ela suspirou. Nada, esquece. Mas Marcos não esqueceu. Durante o jantar, notou como Carolina evitava seus olhos, como respondia às suas perguntas com monossílabos. Gabriel, como se sentisse a tensão, estava irritado e chorava frequentemente. Pronto, disse Marcos depois de conseguir acalmar Gabriel pela 3ª vez em 1 hora. Agora você vai me contar o que está acontecendo. Carolina o observou segurando Gabriel com paciência infinita, mesmo depois de um dia longo de trabalho. Por um momento, sua resolução vacilou. Verônica veio aqui hoje, disse ela finalmente. O rosto de Marcos escureceu. Verônica, o que ela queria? Me avisar sobre você, sobre como você tem o hábito de salvar mulheres e depois se cansar delas. E você acreditou nela? Eu não sei o que acreditar. Marcos colocou Gabriel no berço e se virou para Carolina com uma expressão que ela nunca havia visto. Mágoa profunda misturada com raiva. Carolina, olhe nos meus olhos e me diga se você realmente acredita que tudo isso é uma fantasia para mim. Marcos, não, responda. Você acha que Gabriel é uma novidade que vai passar? Que você é apenas mais uma mulher que eu estou salvando? Carolina se viu incapaz de responder.
As palavras de Verônica haviam plantado uma semente de dúvida que agora crescia descontroladamente. O seu silêncio é resposta suficiente, disse Marcos, a voz quebrada. Se você não confia em mim depois de tudo que vivemos, então talvez Verônica esteja certa sobre uma coisa. Talvez eu realmente não seja o homem certo para você. Marcos, não é isso. É sim, disse ele pegando as chaves do carro. Vou ficar no hotel esta noite. Precisamos de um tempo para pensar. Não vai embora, disse Carolina, o pânico tomando conta dela. Por favor. Carolina, eu mudaria tudo na minha vida por você e Gabriel. Mudaria meu nome se vocês precisassem. Mas não posso mudar o passado. E se você não consegue confiar em mim, apesar do meu passado, então não temos futuro. Quando a porta se fechou, Carolina se sentiu como se o mundo tivesse desabado. Gabriel começou a chorar como se sentisse a ausência de Marcos, e ela o pegou no colo chorando junto com ele. O que eu fiz, Gabriel? Sussurrou para o bebê. O que a mamãe fez? Lá fora, Marcos estava no carro, as mãos tremendo no volante. Pela primeira vez desde que conhecera Carolina, se perguntou se havia sido ingênuo demais. Se havia se jogado de cabeça numa situação para a qual não estava preparado. Mas quando pensou em desistir, lembrou-se do sorriso de Gabriel de manhã, do jeito como Carolina ajeitava sua gravata, da sensação de completude que só sentia quando estava com eles. Não ia desistir, não sem lutar. Carolina não dormiu naquela noite. Gabriel também parecia sentir a ausência de Marcos, acordando várias vezes chorando inconsolável. Às 5 da manhã, exausta e com os olhos inchados de tanto chorar, ela desistiu de tentar dormir. Bom dia, meu amor, sussurrou para Gabriel, que finalmente havia adormecido em seus braços. Papai vai voltar. Tem que voltar. Dona Conceição chegou às 7, como sempre, e imediatamente percebeu que algo estava errado. Onde está o Sr. Marcos? Perguntou, estranhando a ausência dele na cozinha. Ele teve que viajar a trabalho, mentiu Carolina, não querendo envolver a governanta nos problemas pessoais. Mas Dona Conceição conhecia Marcos há mais de 10 anos e também conhecia Carolina bem o suficiente para perceber quando algo não estava certo. Minha filha, disse ela servindo o café para Carolina. O que aconteceu? A bondade na voz da mulher mais velha quebrou as últimas defesas de Carolina. Ela contou tudo. A visita de Verônica, as dúvidas que foram plantadas, a briga com Marcos. Ai, minha menina, suspirou Dona Conceição, balançando a cabeça. Essa Verônica é uma cobra mesmo. Você a conhecia? Claro que conhecia. Trabalhei aqui durante todo o namoro deles. Quase 2 anos de inferno. Carolina arregalou os olhos. Como assim? Aquela mulher nunca amou o Sr. Marcos. Ela amava o dinheiro dele, o status. Vivia reclamando que ele trabalhava demais, que não dava presentes caros o suficiente, que não a levava para viagens de luxo. Mas ela disse que ele pediu ela em casamento. Pediu nada, exclamou Dona Conceição indignada. Ela que ficava fazendo pressão, falando de casamento todo dia. O Sr. Marcos sempre mudava de assunto. Eu via a cara de desespero dele. Carolina sentiu algo se mexer em seu peito. Então ela mentiu? Mentiu sobre isso e sobre muito mais. Tenho certeza. Minha filha, eu trabalho nesta casa há 10 anos. Vi o Sr. Marcos com várias namoradas, mas nunca vi ele do jeito que fica com você. Como assim? Dona Conceição se sentou ao lado de Carolina, pegando suas mãos. Ele era um homem triste, Carolina. Bem-sucedido, mas triste. Vivia para o trabalho porque não tinha mais nada. Quando você e Gabriel chegaram aqui, foi como se ele tivesse acordado para a vida. Mas e se Verônica estiver certa? E se for só uma fase? Fase? Dona Conceição riu. Minha filha, o Sr. Marcos cancelou uma reunião de 2 milhões de reais semana passada porque Gabriel estava com cólica e você precisava ir ao médico. Homem que está vivendo uma fase não faz isso. Carolina sentiu lágrimas novas escorrendo. Eu estraguei tudo, Dona Conceição. Duvidei dele quando ele mais precisava da minha confiança. Não estragou nada que não possa ser consertado.
Mas precisa correr atrás, menina. Homem orgulhoso como o Sr. Marcos não vai dar o braço a torcer fácil. Marcos havia passado a noite no Hotel Metropolitano, o mesmo onde havia levado Carolina na primeira noite que se conheceram. A ironia não passou despercebida por ele. Não havia dormido. Ficara na varanda do quarto, olhando para a cidade e pensando em como sua vida havia mudado completamente em poucos meses. Será que Verônica estava certa? Será que ele realmente havia se apaixonado pela ideia de ser um herói e não por Carolina e Gabriel? Mas então lembrava do sorriso de Gabriel pela manhã, da forma como Carolina cantarolava enquanto cozinhava, da sensação de paz que sentia quando os três estavam juntos. Isso não era fantasia, era real, era amor. Às 9 da manhã, Pedro bateu na porta do quarto. Encontrei você, disse o amigo, entrando com 2 xícaras de café. Cláudia me disse que você estava aqui. Não quero conversar, Pedro. Claro que quer, senão não teria me ligado às 3 da manhã falando besteira. Marcos havia ligado para Pedro no meio da madrugada, confuso e emocionalmente destroçado. O amigo havia escutado tudo pacientemente. Marcos, disse Pedro se sentando na poltrona, vou te fazer uma pergunta e quero que responda com honestidade total. Qual? Se Carolina e Gabriel saíssem da sua vida hoje, o que você faria? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Acho que morreria um pouco, disse finalmente. E se eles ficassem, mas você descobrisse que Gabriel tem algum problema de saúde, que Carolina perdeu tudo num acidente, que vocês tiveram que recomeçar do zero, ficaria ao lado deles. Sempre. Então você tem sua resposta, disse Pedro. Marcos, eu te conheço há 15 anos. Nunca vi você amar alguém de verdade. Mas o que você sente por eles é real. E se Verônica estiver certa? E se eu realmente for incapaz de manter um relacionamento? Verônica é uma víbora que quer destruir sua felicidade porque não consegue aceitar que você encontrou com Carolina o que nunca teve com ela. Como você sabe? Pedro sorriu. Porque ela me ligou ontem à noite tentando me convencer a falar com você. Disse que estava preocupada com você. Mas no fundo da conversa, percebi que ela queria saber se você estava realmente sério com Carolina. E o que você disse? Que você estava mais sério que nunca, e que se ela se metesse na vida de vocês de novo, ia ter que se explicar para mim. Enquanto isso, Carolina havia tomado uma decisão. Vestiu Gabriel com as roupinhas mais bonitas que tinha, arrumou-se o melhor possível e pediu um táxi. Onde vamos, meu príncipe? Disse para Gabriel enquanto o carro percorria a cidade. Vamos buscar papai e pedir perdão. O prédio da empresa de Marcos era imponente, 20 andares de vidro e aço no centro da cidade. Carolina nunca havia estado lá e se sentiu intimidada pela elegância do lobby. Com licença, disse para a recepcionista. Eu gostaria de falar com Marcos Azevedo. A senhora tem agendamento? Não, mas sou a noiva dele. A recepcionista a olhou de cima a baixo. Carolina, com suas roupas simples, e Gabriel no colo, não. Se encaixava na imagem que ela tinha das namoradas do chefe. O Sr. Azevedo não está no escritório hoje, disse friamente. Onde ele está? Não posso fornecer essa informação. Carolina sentiu as lágrimas ameaçando vir. Gabriel começou a ficar inquieto, sentindo sua ansiedade. Por favor, disse ela. É muito importante. Eu preciso falar com ele. Como eu disse, não posso. Qual é o problema aqui? Interrompeu uma voz masculina. Carolina se virou e viu Pedro se aproximando. Ela o reconheceu da visita que ele havia feito à casa. Pedro, disse ela, aliviada. Você sabe onde Marcos está? Sei. E pelo que parece, você veio atrás dele. Preciso falar com ele. Cometi um erro terrível. Pedro estudou o rosto de Carolina. Viu sinceridade, arrependimento e amor verdadeiro. Venha comigo, disse ele. O Hotel Metropolitano trouxe uma onda de memórias para Carolina. Foi ali que Marcos a havia levado na primeira noite, quando ela estava desesperada e ele apareceu como um anjo. Quarto B e 15, disse Pedro no elevador. Mas Carolina,
Ele está machucado. Seja paciente com ele. Carolina bateu na porta com o coração disparado. Quando Marcos abriu, a expressão de surpresa rapidamente deu lugar a uma frieza protetiva. O que você está fazendo aqui? Vim pedir perdão, disse ela simplesmente. Carolina. Por favor, me deixe falar, interrompeu ela. Posso entrar? Marcos hesitou, mas se afastou para deixá-la passar. Gabriel imediatamente estendeu os bracinhos para ele e Marcos, apesar de tudo, não conseguiu resistir. Oi, campeão, disse ele, pegando o bebê no colo. Gabriel riu e tocou o rosto do pai, como se tivesse sentido saudades. Marcos, começou Carolina, eu cometi o pior erro da minha vida ontem. Você duvidou de mim, disse ele, sem olhá-la nos olhos. Duvidei, e não tenho desculpa para isso, mas precisa entender. Desde que Roberto me abandonou, eu desenvolvi um medo terrível de acreditar em felicidade. Marcos finalmente a olhou. E então preferiu acreditar numa ex-namorada ressentida? Eu estava com medo. Medo de que tudo isso fosse bom demais para ser verdade. Medo de que você um dia acordasse e percebesse que pode ter qualquer mulher. Por que escolheria uma mãe solteira com bagagem emocional? Porque eu te amo, disse Marcos simplesmente. Porque Gabriel é meu filho. Porque vocês dois são minha família. Eu sei disso agora. Dona Conceição me contou sobre Verônica, sobre como você era antes de nos conhecer. Dona Conceição fala demais, murmurou Marcos, mas havia um sorriso pequeno se formando. Ela me fez lembrar de uma coisa que minha avó sempre dizia, continuou Carolina se aproximando dele, que quando Deus nos dá um presente, Ele também manda desafios para testarmos se merecemos o presente. E talvez Verônica tenha sido nosso teste, para ver se nosso amor é forte o suficiente para sobreviver às dúvidas, aos medos, às pessoas que querem nos separar. Marcos estava segurando Gabriel, que brincava com sua gravata, completamente alheio à tensão entre os adultos. Carolina, disse ele finalmente, quando você duvidou de mim ontem, não foi só meu coração que quebrou. Foi minha confiança de que posso ser o homem que vocês precisam. Você é o homem que precisamos, disse ela tocando seu rosto. Você é o pai que Gabriel merece. Você é o amor que eu pensei que nunca mais teria. Como posso ter certeza de que não vai duvidar de novo? Carolina respirou fundo. Porque eu escolho confiar. Todos os dias eu vou. Escolher confiar no nosso amor, na nossa família. E se as dúvidas vierem, eu vou lembrar de como você me encontrou na praça, de como segurou Gabriel pela primeira vez, de como mudou sua vida inteira por nós. Gabriel escolheu aquele momento para dar uma risadinha, como se aprovasse o discurso da mãe. Acho que alguém aqui está cansado de drama, disse Marcos, sorrindo pela primeira vez desde a noite anterior. Marcos, disse Carolina, você pode me perdoar, podemos tentar de novo. Ele a olhou por um longo momento, com uma condição. Qualquer uma. Prometamos que, da próxima vez que alguém tentar plantar dúvidas sobre nós, conversaremos antes, sem fugir, sem acreditar em terceiros, só nós dois. Prometo, disse ela, selando a promessa com um beijo. Quando se separaram, Gabriel bateu palminhas e deu uma gargalhada, fazendo os dois rirem também. Agora, disse Marcos, que tal voltarmos para casa? Tenho um casamento para planejar. Ainda quer se casar comigo? Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo, disse ele. Porque agora sei que nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer coisa. Quando chegaram em casa, Dona Conceição os esperava na porta com um sorriso radiante. Graças a Deus, exclamou ela. Esta casa não é a mesma sem vocês três juntos. Dona Conceição, disse Marcos, como a senhora se sentiria em ajudar a organizar um casamento? Ai, senhor Marcos, finalmente, quando será? O mais rápido possível, disse Carolina, olhando para Marcos. Não queremos esperar mais para sermos oficialmente uma família. 1 mês, disse Marcos. Quero tempo para fazer tudo perfeito. Naquela noite, depois de colocarem Gabriel para dormir, Carolina e Marcos se sentaram na varanda onde haviam se beijado pela primeira vez. Sabe, disse Carolina, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É real, disse Marcos, beijando sua mão. E vai ficar ainda mais real.
Gabriel vai ter nosso sobrenome. Você vai ser minha esposa. E vamos criar mais filhos, se Deus quiser. Mais filhos? Gabriel precisa de irmãos. E eu descobri que gosto muito de ser pai. Carolina riu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Marcos Azevedo. Eu te amo, Carolina Gomes. Futura Carolina Azevedo. Olharam para as estrelas, os mesmos astros que haviam testemunhado seu primeiro beijo, mas agora brilhavam, com uma promessa nova. A promessa de um amor testado e aprovado, de uma família construída com escolha e compromisso. Lá dentro, Gabriel dormia pacificamente, inconsciente de que seus pais haviam acabado de fortalecer os laços que o protegeriam e amariam para sempre. Um mês se passou como um sonho. A casa de Marcos havia se transformado numa verdadeira central de preparativos de casamento. Dona Conceição assumiu a coordenação com o entusiasmo de uma mãe organizando o casamento da própria filha. O vestido chegou, anunciou ela numa manhã de sexta-feira, carregando uma caixa enorme para o quarto de Carolina. Carolina abriu a caixa com cuidado. Dentro estava o vestido mais lindo que já havia visto. Simples, elegante, perfeito para uma cerimônia íntima. Marcos havia insistido em comprar, mas ela escolhera algo discreto, adequado para uma mãe jovem. Está lindo, minha filha, disse Dona Conceição, emocionada. O senhor Marcos vai ficar sem palavras. Ainda não acredito que é verdade, murmurou Carolina, passando os dedos pelo tecido delicado. Às vezes sinto que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho. É real, sim. E sabe por quê? Porque vocês merecem. Gabriel, agora com quase 4 meses, brincava no tapete ao lado delas, rolando de um lado para o outro e tentando alcançar os brinquedos coloridos que Marcos comprara para ele. Olha só o que ele está fazendo, exclamou Carolina. Gabriel havia conseguido virar de bruços sozinho pela primeira vez. As duas mulheres bateram palmas, comemorando a conquista. Papai! Gritou Carolina. Marcos, vem ver! Marcos apareceu correndo do escritório, preocupado com a urgência na voz dela. Quando viu Gabriel de bruços, movimentando os bracinhos com determinação, seu rosto se iluminou. Meu campeão! Disse ele, se abaixando para ficar na altura do bebê. Já está crescendo e ficando forte. Gabriel virou a cabecinha ao ouvir a voz de Marcos e deu um sorriso banguela, que derreteu o coração de todos. Ele está se desenvolvendo tão rápido, disse Carolina, se juntando a eles no chão. Logo vai estar engatinhando. E depois correndo pela casa toda, riu Marcos. Teremos que colocar portõezinhos de segurança. Teremos? Repetiu Carolina, gostando do som da palavra. Teremos, confirmou Marcos beijando-a. Amanhã seremos oficialmente uma família. O casamento seria na capela do hospital onde Gabriel havia nascido. Ideia de Carolina, que queria homenagear o lugar onde suas vidas se uniram definitivamente. Era uma cerimônia pequena, apenas com os amigos mais próximos e alguns funcionários, que se tornaram família. Pedro seria o padrinho de Marcos e Dona Conceição, a madrinha de Carolina. Gabriel, é claro, seria o pajem de honra, mesmo que ainda não conseguisse andar. Na manhã do casamento, Carolina acordou com borboletas no estômago. Não era nervosismo, mas uma emoção pura. Finalmente chegara o dia em que se tornaria oficialmente a esposa do homem que a salvara e que ela aprendera a amar profundamente. Bom dia, meu príncipe, disse para Gabriel, que estava acordado no berço, brincando com os próprios pezinhos. Hoje é um dia especial. Papai e mamãe vão se casar. Gabriel riu como se entendesse a importância do momento. Dona Conceição chegou cedo com um café da manhã especial e um buquê de flores brancas. Como está se sentindo, noiva? Perguntou, arrumando as flores em um vaso. Feliz, respondeu Carolina simplesmente. Mais feliz do que jamais pensei. Ser possível. E o Sr. Marcos? Nervoso, riu Carolina. Ontem ele conferiu os papéis da adoção pelo menos 10 vezes. Era verdade. Marcos havia providenciado todos os documentos para adotar Gabriel oficialmente. Após a cerimônia religiosa, eles iriam ao cartório para tornar a adoção legal. Gabriel Azevedo, o nome soava perfeito. Algumas horas antes da cerimônia,
Carolina estava se arrumando quando recebeu uma visita inesperada. Era a doutora Beatriz, a médica que havia feito o parto de Gabriel. Carolina, que alegria te ver, disse a médica, abraçando-a carinhosamente. Recebi o convite do casamento e não podia deixar de vir desejar felicidades. Doutora, que surpresa boa! Como soube onde morava? Marcos me ligou pessoalmente para convidar. Disse que eu era parte importante da história de vocês. Carolina se emocionou. Era típico de Marcos pensar nesses detalhes que faziam toda a diferença. Como está o Gabriel? Crescendo forte e saudável. Quer vê-lo? A doutora Beatriz ficou encantada ao ver Gabriel. Que transformação! Quando nasceu estava tão pequenino. E agora olha só esse sorriso. Doutor, disse Carolina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Naquela noite, quando cheguei ao hospital, você acreditava que tudo daria certo? Para mim e para Gabriel? A médica sorriu. Carolina, em 20 anos de profissão, aprendi que bebês que nascem cercados de tanto amor sempre têm chances melhores. E vocês tinham amor de sobra naquela noite. Mesmo sendo uma situação tão complicada, especialmente por ser complicada, vi como Marcos cuidava de vocês, mesmo sendo um estranho. Vi sua força, sua determinação. Sabia que Gabriel estava em boas mãos. Na capela do hospital, os convidados começaram a chegar. Pedro estava ao lado de Marcos no altar, observando o amigo que não parava de ajustar a gravata. Calma, cara, disse Pedro. Ela já disse sim. Agora é só oficializar. Eu sei, mas não quero estragar nada. Este dia tem que ser perfeito para ela. Vai ser perfeito. Carolina te ama, Gabriel te adora e vocês formam a família mais linda que já vi. Marcos sorriu, mais tranquilo. Olhou ao redor da capela. Simples, mas decorada com flores brancas e alguns laços dourados. Exatamente como Carolina queria. A música começou a tocar e Marcos se virou para ver sua noiva entrando. Carolina estava radiante, carregando Gabriel nos braços. O bebê usava um pequeno smoking que Marcos havia mandado fazer especialmente para ele. Quando Carolina chegou ao altar, Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você está linda, sussurrou. Você também, ela sussurrou de volta. O padre, um homem jovem e carismático que conhecia a história do casal, começou a cerimônia, com palavras especiais. Caros amigos, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Marcos e Carolina, mas o nascimento de uma família que já existia no coração e hoje se oficializa perante Deus. Durante os votos, tanto Marcos quanto Carolina se emocionaram profundamente. Carolina, disse Marcos, segurando suas mãos livres enquanto ela mantinha Gabriel no colo. Quando te encontrei naquela praça, eu não sabia que estava encontrando minha vida inteira. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu o privilégio de ser pai. Me mostrou que família não é só sangue, mas escolha diária de cuidar e proteger. Prometo te amar e cuidar de você e do Gabriel até meu último dia. Carolina estava chorando, mas conseguiu responder. Marcos, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava de um milagre. Você não apenas me salvou, mas me deu uma família. Prometo te amar, apoiar e ser sua companheira em todas as aventuras que ainda estão por vir. E prometo que Gabriel sempre saberá que tem o melhor pai do mundo. Gabriel, como se soubesse que era sobre ele, deu uma risadinha que arrancou risos emocionados de todos os presentes. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre. Pode beijar. A noiva. O beijo foi doce, carinhoso, cheio de promessas. Gabriel estava entre eles, completando o abraço da família. A festa foi na própria casa, íntima e alegre. Dona Conceição havia preparado um banquete digno de reis e todos brindaram a felicidade do casal. Durante a festa, Carolina encontrou um momento para conversar com Pedro. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por ser amigo do Marcos todos esses anos, por apoiar nossa relação, por estar aqui hoje. Carolina, eu nunca vi Marcos tão feliz. Você e Gabriel foram a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Ele foi a melhor coisa que aconteceu na nossa também. No final da tarde, após todos os convidados partirem, Carolina e Marcos se sentaram na varanda com Gabriel.
O bebê estava cansado, mas feliz, brincando com as fitas do buquê de Carolina. Senhora Azevedo, disse Marcos, beijando a mão dela, onde agora brilhava uma aliança simples, mas perfeita. Ainda parece surreal, disse Carolina. Há 5 meses eu estava dormindo em banco de praça, e hoje você é minha esposa, Gabriel é meu filho, e temos uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira, repetiu ela, gostando das palavras. Gabriel começou a ficar sonolento e Marcos o pegou no colo. Hora de dormir, campeão. Foi um dia longo para você também. Enquanto Marcos ninava Gabriel, Carolina observava a cena com o coração cheio. Seu filho, deles filho, sendo cuidado pelo homem mais amoroso que já conhecera. Marcos, disse ela quando ele voltou depois de colocar Gabriel no berço, posso te contar um segredo? Claro. Naquela primeira noite, quando você me encontrou na praça, eu havia rezado pedindo um anjo. Eu sei. Você me contou. Mas o que não contei é que eu havia desistido. Estava pronta para fazer algo terrível. Não via mais saída. Marcos parou, entendendo a gravidade do que ela estava confessando. Mas então você apareceu, continuou ela, e eu soube que Deus ainda se importava comigo, que Gabriel e eu tínhamos uma chance. Carolina, você salvou nossas vidas, Marcos, literalmente. Marcos a envolveu em seus braços. Não, amor, vocês que salvaram a minha. Eu estava perdido, vazio. Vocês me deram propósito, me deram amor, me deram uma família. Eles ficaram abraçados, olhando para as estrelas que testemunharam tantos momentos importantes em suas vidas. Sabe o que mais? Disse Carolina. O quê? Minha avó sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu precisei passar por Roberto, pela traição, pela rua, para chegar até você. E eu precisei passar por todos aqueles anos vazios para estar pronto para receber vocês. Então valeu a pena, disse Carolina. Toda a dor valeu a pena para chegarmos aqui. 2 anos depois, Carolina estava novamente grávida. Gabriel, agora com 2 anos e meio, corria pela casa chamando papai para Marcos, que havia se tornado um pai completamente dedicado. Papai, bebê, dizia Gabriel apontando para a barriga da mãe. Isso mesmo, campeão. Você vai ter um irmãozinho, dizia Marcos, erguendo o menino no ar. A empresa havia crescido, mas Marcos mantinha sua prioridade na família. Trabalhava de casa na maior parte do tempo e Carolina se tornara sua sócia oficial, gerenciando toda a parte administrativa. Lembra daquela primeira noite? Perguntou. Carolina certa vez enquanto arrumavam o quarto do bebê que estava por vir. Como esquecer? Mudou nossas vidas para sempre. Às vezes passo na Praça São Benedito e agradeço, disse ela. Foi lá que nossa família nasceu. Devíamos levar as crianças lá quando elas crescerem. Contar nossa história. Nossa história de amor, sorriu Carolina. A melhor história de amor que conheço, respondeu Marcos, beijando-a. Gabriel correu para eles, abraçando as pernas dos pais. Família, disse ele, a palavra mais importante, que aprendera. Família, concordaram Carolina e Marcos juntos. Lá fora, na Praça São Benedito, o banco onde tudo começou continuava no mesmo lugar. Mas agora, em vez de testemunhar desespero, havia presenciado o nascimento de um amor que se tornaria lenda entre aqueles que acreditam em milagres. E às vezes tarde da noite, quando o vento soprava suave entre as árvores, quase se podia ouvir uma oração de gratidão ecoando no ar. A oração de uma mulher que pediu um anjo e recebeu uma família inteira. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.